Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. Governador, essa eleição, que está essa confusão, que não sabe nem quem vai para o segundo turno, quem deixa de ir, pela primeira vez a gente chega aí com uma incerteza muito grande em relação à eleição. Tudo bem que só se sabe, qualquer uma, só se sabe bem mais para frente, mas essa, ela tem umas características que a gente não via em outras eleições. E todo mundo diz também que vai ser uma eleição meio divisor de águas, não só para o país, mas também para o PSB, que chega completamente dividido e, como o senhor mesmo disse no bloco anterior, uma ala apoiando, tem de Geraldo Alckmin ao PT, Ciro. Tem de tudo um pouco nos apoiamentos aí dos socialistas pelo país afora. O que o senhor acha, o que o senhor defende que o PSB pregue daqui para frente? Porque a gente vai viver aí uma guerra interna, né, mais à frente. Eu acho que o PSB tem lideranças com maturidade suficiente para buscar a unidade do partido. Eu entendo o seguinte, qualquer que seja o presidente do Brasil, vai precisar construir um grande pacto nacional em torno de alguns temas e de alguns valores. Eu diria que os temas, a retomada do desenvolvimento econômico, com distribuição de renda e com equilíbrio fiscal, que considero um valor importante, não como um valor em si mesmo, mas como um instrumento importante para que você tenha recursos para fomentar políticas públicas duradouras de forma sustentável. Como investimentos valorosos, significativos em educação infantil, em educação básica. Isso certamente deve mover um pacto nacional, a retomada do desenvolvimento, a distribuição de renda, com foco em educação e no desenvolvimento científico e tecnológico. E valores, valores que estão muito ausentes da política brasileira, que são valores da honestidade, da responsabilidade com o recurso público, que não é só a honestidade. A honestidade é fundamental, mas a responsabilidade também é muito importante. O senhor que é um político experiente, o senhor considera que é possível fazer aí, depois da eleição, um pacto nacional, uma união nacional? Porque o que a gente percebe é que as coisas prometem ficar cada vez mais acirradas. O PT tentando registrar a candidatura do Lula, Jair Bolsonaro já dizendo que se não tiver voto impresso, se ele perder tem alguma coisa errada. Geraldo Alckmin aparece ali tentando se colocar como um candidato de centro. Ciro Gomes, que o senhor apoia, também chega já, às vezes, metendo o pé na porta de uma forma, né? Mas ele é muito incisivo quando ele faz as colocações dele. Como é que o senhor vê? O senhor acredita que esses candidatos que estão se apresentando aí no plano nacional, é possível que eles depois sentem à mesa para negociar uma saída para a crise que o país vive? Olha, Denise, necessariamente quem ganhar essa eleição vai precisar fazer uma recomposição das forças políticas brasileiras até para poder governar. Porque nós temos um quadro hoje de pulverização muito grande, um número muito grande de candidaturas. Certamente, qualquer presidente eleito vai estar muito longe de fazer maioria no Congresso Nacional, portanto, terá que fazer essa composição. Agora, é natural que no processo eleitoral os ânimos se acirrem e haja uma disputa mais aguerrida. E é importante que ela se dê no campo das ideias, jamais passe para o plano pessoal, até para não impedir que haja uma recomposição no futuro em torno de alguns temas. E eu insisto, os temas são o desenvolvimento econômico com distribuição de renda, fortes investimentos em educação e em ciência, tecnologia e inovação, e valores como honestidade e responsabilidade fiscal e social. Nós temos aqui algumas mensagens do governador Daniel, de São Francisco de Tabapuana, que pergunta se o senhor acha que o ex-presidente Lula terá ou não o registro garantido. É o Daniel. O Luiz do Riacho Fundo, ele não faz perguntas e elogia o senhor pela desobstrução da Orla do Lago,
né? E Paulo Vitor, de Anápolis, ele quer saber sobre a nova sede do governo, de quando o senhor vai fazer a transferência. E o Marcos, do Distrito Federal, que pergunta sobre a segurança, o que o senhor vai fazer para controlar a segurança aqui. A Zefinha, de Limoeiro, de Pernambuco, diz que Lula tem que ser presidente, se não for, ela não vota em mais ninguém. O Epitáfio Rodrigues Coelho, de Queimada Nova, em Piauí, e mora em Itapevi, São Paulo, ele quer saber se nacionalmente os partidos vão comandar. Então, basicamente, duas perguntas. Sobre a segurança aqui no Distrito Federal, cai sempre aqui no Distrito Federal. E sobre a transferência da sede do governo para Taguatinga, para o novo centro. A transferência da sede do governo para Taguatinga, isso está judicializado. Isso foi um problema grave que nós 4 anos, né, nessa pendência. E tem uma decisão judicial que nos impede de mudar para lá. E nós estamos aguardando esse desfecho judicial para ter uma posição definitiva em relação ao centro administrativo. Em relação à segurança pública, a gente sabe que esse é um grande desafio hoje no Brasil, mas nós vamos ter aqui na semana que vem, a partir de segunda-feira, a realização do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E esse fórum, ele já divulgou o anuário estatístico relativo a 2017, com um dado muito relevante para Brasília. Enquanto na maioria dos estados brasileiros nós tivemos um aumento muito grande do número de homicídios, do número de assassinatos, em Brasília nós tivemos a maior redução do número de assassinatos nos últimos 3 anos do Brasil. Vejam bem, esse dado é muito relevante, porque nesse ambiente de muitas manifestações políticas, em que grande parte do nosso contingente policial estava dedicado a proteger os manifestantes e, ao mesmo tempo, proteger o patrimônio público. No ambiente de crise econômica, em que muitos estados brasileiros perderam o controle da questão do número de homicídios, no Distrito Federal nós tivemos, nos últimos 3 anos, a maior redução do Brasil. Uma redução de 38% em 3 anos. No ano passado, nós tivemos a menor taxa de homicídios dos últimos 29 anos. E o dado positivo é que este ano nós estamos com a menor taxa de homicídio dos últimos 30 anos, porque nós estamos com a redução em relação ao ano passado. Isso quer dizer que está uma maravilha? Não, não está uma maravilha. A gente sabe que nós temos ainda grandes desafios. A sensação de insegurança hoje nas grandes cidades, ela é uma realidade e nós estamos permanentemente atuando nos crimes contra o patrimônio e também para combater os crimes violentos. O senhor vai dar aumento para os policiais, aumento salarial? Olha só, quando for possível, que eu disse, o valor da responsabilidade é um valor muito, muito poderoso. E aqui eu quero falar aos servidores públicos do Distrito Federal que estão nos assistindo nesse momento. Eu tive que tomar uma decisão quando assumi o governo, com um rombo de 6 bilhões e 500 milhões de reais. O governo anterior tinha dado aumento para 32 categorias profissionais, sem disponibilidade orçamentária e sem disponibilidade financeira. Se eu tivesse dado aquele aumento naquele momento, eu não teria tido condições de pagar. E aí eu faço uma pergunta para o servidor: o que é melhor? É ter a garantia que você vai receber o seu salário em dia, garantindo que o seu planejamento pode se efetivar, ou ter a ilusão que vai ter um salário maior e não receber aquele salário no dia do seu pagamento. Nós optamos, não dá porque não tínhamos condições de dar, nós arrumamos a casa, nós saímos dos limites da lei de responsabilidade fiscal, que encontramos o Distrito Federal com todos os limites estourados. Mas agora está dentro dos limites. Está dentro, está abaixo dos limites, o que está nos permitindo contratar. Este ano, eu já contratei mais de 3.500 servidores da saúde, já contratei mais de 1.000 servidores da educação, já contratei mais de 700 bombeiros, estou concluindo o concurso para contratar 2.300 policiais militares, já contratei agentes da Polícia Civil e delegados da Polícia Civil, já contratei para o PROCON, já contratamos para a Secretaria de Cultura, para o metrô. Por que contratamos? Porque nós arrumamos a casa. Agora, a casa arrumada já nos permite vislumbrar no futuro um programa de recomposição salarial para as diversas forças. Mas não é como
alguns candidatos estão prometendo, vou dar no primeiro mês, vou dar tudo, vou dar paridade da Polícia Civil com a Polícia Federal, também vou dar o mesmo aumento para a Polícia Militar, vou dar o aumento... Porque isso são bilhões de reais e a estrutura do governo não aguenta. Por isso que a gente tem que ter muita transparência, muita sinceridade, mostrar, até porque hoje esses números são abertos, eles são transparentes, os sindicatos têm economistas... É o maior salário de polícia do país, né? Não, não diria que é o maior salário de polícia do Brasil. Já foi do Brasil. Para comparar, né, equiparar com o valor. Não mas o que é importante é que e a Polícia Civil aqui do Distrito Federal ficou muito chateada comigo ao longo desses 3 anos, porque ela reivindica a paridade com a Polícia Federal, que sempre teve, e eu próprio sempre defendi a paridade com a Polícia Federal, só que no caso de Brasília, a presidente Dilma deu um aumento de 37% para a Polícia Federal no último dia do seu mandato. E é claro que com as condições econômicas que eu recebi em Brasília, eu não tinha condições de dar um aumento de 37% de uma vez para a Polícia Civil, que significava só esse aumento, um impacto de 696 milhões de reais por ano. E é claro que se eu desse um aumento desse valor para a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Bombeiro, com toda razão, ia querer um aumento parecido com esse, né? E também as demais categorias profissionais. Então nós temos que tratar isso coletivamente e com muita responsabilidade. Agora eu quero aproveitar para manifestar meu apreço, meu respeito a essas corporações, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Militar, aos servidores da saúde, da educação, e dizer o seguinte: nós queremos discutir e formular uma política que seja duradoura, mas que seja sustentável, porque também o Estado não pode viver apenas para pagar o salário de servidores. O Estado tem que ter o recurso para o custeio da máquina, importante para a compra de medicamentos, para a troca de equipamentos, para a limpeza, para diversas outras áreas, e também recursos para investimentos, que o que faz movimentar a economia de uma unidade da Federação são os investimentos naquelas comunidades que mais precisam. Um dos problemas também que vários governos enfrentaram no GDF, inclusive nós tivemos um governador afastado, um só não, teve um, depois outro, por corrupção. Como é que o senhor lida com isso aqui? Porque recentemente teve uma operação da Polícia Federal sobre licitações milionárias que estavam com suspeita de fraude. Como é que se faz para controlar essa questão da corrupção? É o caso de Gama e Águas Claras, né? Não, veja bem, é importante registrar que aqui até a oposição reconhece que o nosso governo é um governo sério, que é um governo honesto. E vou aqui dar um exemplo para vocês. Quando nós assumimos o governo, nós tínhamos 600 milhões de reais de serviços prestados anualmente sem contrato. Não é contrato sem licitação, não. É sem contrato. Vigilância, limpeza, lavanderia, caldeira de hospitais, UTI de hospitais, eram serviços prestados e pagos de forma indenizatória, sem nenhum tipo de contrato. Nós enfrentamos todo tipo de interesse e fizemos as licitações. Só para vocês terem uma ideia, no caso da vigilância, nós tivemos uma economia de 50 milhões de reais por ano. Como são contratos de 5 anos, é uma economia de 250 milhões de reais em 5 anos. Agora vejam, nós construímos um hospital, acabamos de entregar um hospital que está sendo testado os equipamentos, as pessoas estão sendo qualificadas para entrar em funcionamento. Um hospital com 202 leitos, 38 leitos de UTI pediátrica, com o que há de mais moderno de tecnologia no mundo, que custou 106 milhões de reais. A economia, apenas com o serviço de vigilância e com os mesmos postos, não diminuímos postos não, os mesmos postos, apenas diminuímos essa margem de lucro existente, absurda, e que era dada a uma empresa ou algumas empresas sem licitação. Agora vejam, em 5 anos, uma economia de 250 milhões de reais. Agora, isso tudo, essas economias em dimensões diferentes, estão acontecendo na alimentação hospitalar, nas lavanderias de hospitais, nas caldeiras de hospitais, nas UTIs, porque nós fazemos um governo sério. E quando você faz um governo sério, começa a sobrar recurso para você investir.
investir em infraestrutura no sol nascente, que não tinha, na captação e tratamento de água, na construção de um hospital, no aterro sanitário, porque esse dinheiro é desviado pela corrupção. Nós tivemos em Brasília... Mas teve UTI fechada em um hospital aqui, governador. E que estão sendo reabertos. Aqui no centro da cidade, quem vai nesse hospital, no Agarran aqui outro dia... Eu acompanhei os seus posts no Facebook e quero lhe dizer, Denise, nós enfrentamos uma guerra, e você acompanhou aqui em Brasília, para mudar o modelo de gestão na saúde. E ter sido agora mesmo tivemos... o Instituto do Hospital de Melhorou muito, para você ter uma ideia. Porque o país inteiro vem para cá, né? Quando começou, do norte, nordeste. Agora já está saindo daqui para Goiânia. O Instituto Hospital de Base, vinha muito para cá. O Instituto Hospital de Base começou a funcionar no dia 1º de janeiro desse ano. Depois de uma guerra para aprovar o novo modelo de gestão, que é o Serviço Social Autônomo, como é o modelo de gestão do SARA. Pois bem, tinham 107 leitos fechados. Esses 107 leitos estão reabertos. Tinham 6 salas de cirurgia funcionando. Hoje tem 11 salas de cirurgia funcionando. O primeiro atendimento demorava em torno de 40 minutos, hoje está demorando 11 minutos. Enquanto a rede pública de saúde compra medicamentos num período de 8 meses, um prazo de 8 meses, o Hospital de Base está comprando com 45 dias, com 10% a menos do valor. Agora, nós estamos preocupados porque ainda essa semana um juiz deu uma decisão dizendo que tem que mudar esse modelo. E nesse modelo antigo, você não consegue gerir adequadamente um sistema de saúde. O sistema de saúde compra mais de 15 mil itens permanentemente. E é impossível você, dentro da Lei 8666, você garantir o abastecimento, a manutenção de equipamentos adequadamente num sistema ultrapassado como esse. Nós temos que buscar modelos de gestão modernos, mantendo o sistema 100% público, 100% gratuito e 100% de portas abertas. Perfeito. Eu queria agradecer muito aqui a participação do governador daqui do Distrito Federal. O Rodrigo Hollenberg foi deputado distrital, que é uma espécie de deputado estadual mais vereador, né? Fazendo uma comparação com os estados. Foi também senador da República e agora governador, está concluindo e é candidato à reeleição, né? E queria também agradecer a Denise, mais um Frente a Frente. Denise, boa noite. Boa noite, Zé Maria. Obrigada, governador, pela sua participação. E boa noite para você que nos assistiu. Olha, eu queria agradecer muito a você que participou aqui. São várias perguntas, nós vamos passar aqui para o governador. Se for um assunto pertinente de resposta, você terá a resposta. Queria agradecer muito a sua participação e a sua presença aqui no Frente a Frente. Nós temos aí essa técnica aqui de deixar o entrevistado falar, não interromper muito, né? E uma conversa aberta, e foi assim que aconteceu mais esse Frente a Frente. Muito obrigado, viu? Muito boa noite.